Vamos encarar a realidade. Farmacologia pode ser muito difícil, ao mesmo tempo em que é indispensável para a nossa formação enquanto enfermeiros. Mas e aí, dá para facilitar? Eu garanto para você que dá. E se você quiser saber como facilitar os teus estudos, fica aqui comigo que eu vou te dar 8 dicas práticas para você se dar bem em farmacologia, tanto na faculdade quanto na tua vida profissional. Prazer, meu nome é Mari Libório, eu sou enfermeira concursada, sou professora universitária e esse é um canal para você que busca ser referência na enfermagem. Vestiu o jaleco? Então vamos fazer a diferença. Vamos encarar real, farmacologia pode ser o terror da nossa graduação, mas ao mesmo tempo é uma das disciplinas que nós vamos usar para a nossa vida inteira. Então se você acha que você pode melhorar em farmacologia, se você acha que você tem dificuldades, que você precisa vencer, fica comigo porque esse é o teu vídeo. Pensar em drogas e medicamentos é lembrar que quando você estuda farmacologia, você precisa ir além da farmacocinética e da farmacodinâmica, ou seja, você precisa ir além de entender o que o medicamento faz e o que o corpo faz com ele. Como enfermeiro, você precisa entender como que você administra, qual é a via de administração, quais são os cuidados da manipulação, qual é a estabilidade da droga depois de diluída, qual é o aprazamento, quais são os efeitos adversos, os efeitos colaterais que você precisa observar, quais são as contraindicações, como que você pode combinar a administração dessas medicações, enfim, você precisa ir além. Mas então, como estudar farmacologia, como aprender medicamentos de um jeito simples? Eu vou começar com a dica número 1. Não deixe para a última hora. Parece óbvio, parece até conselho de professor, mas a verdade é que para conteúdos que exigem memorização, é muito importante que você se exponha repetidas vezes a esse conteúdo. Isso ajuda teu cérebro a memorizar. Então, na verdade, quando você deixa para a última hora, você acaba tendo uma exposição menor a esse conteúdo, com mais chance de você se perder aí no meio do caminho. Então, tente criar uma rotina de estudo que contemple você repetir aquele aprendizado inúmeras vezes. Eu sei que muitas vezes, quando a gente está na graduação, isso às vezes é um pouco mais desafiador, porque você tem outros conteúdos para estudar, mas isso é importante já para a nossa vida como enfermeiros, não só para a nossa vida enquanto acadêmicos. Cada área que nós formos trabalhar, muitas vezes tem peculiaridades no que diz respeito à farmacologia. Então, quando eu trabalho numa unidade de terapia intensiva, eu vou ter acesso a drogas que muitas vezes eu não tenho na clínica médica. Por exemplo, no centro cirúrgico, você tem um arsenal de medicamentos que é muito peculiar. É normal que você consiga identificar quais são as medicações que você tem mais acesso, que você tem mais contato e então você foca nesse aprendizado. Eu, por exemplo, sou enfermeira de um serviço de infectologia e tenho muito contato com drogas antirretrovirais, com antimicrobianos de uma maneira geral. Isso é o meu carro-chefe. Então eu preciso saber de tudo um pouco, mas eu preciso saber muito bem daquilo que eu lido todos os dias. Dica número 2, capriche no sono. Não, querido, você não vai aprender enquanto dorme. Eu queria que isso fosse verdade, mas infelizmente isso não é. Mas a realidade é que o sono, ele é imprescindível para o processo de aprendizado. O sono, ele atua em 3 grandes frentes que dizem respeito a como a gente aprende. Primeiro, quando a gente está recebendo a informação, se essa informação está sendo recebida por um indivíduo que está sem privação de sono, né? Então, com o seu sono em dia, esse cérebro está mais ávido, ele consegue fazer essa absorção dessa informação de maneira mais eficiente. Segundo, se esse indivíduo dorme, depois que aprende, ele consegue consolidar melhor essa memória. Então, um indivíduo sem privação de sono, um indivíduo que não está privado de sono, ele é um indivíduo que consegue consolidar aquilo que ele vive ao longo do dia, aquilo que ele aprende, as informações com as quais ele teve contato ao longo do dia. E em terceiro lugar, um indivíduo que mantém um bom padrão de sono, ele consegue fazer uma coisa que a gente chama de evocação da memória. O que é a evocação da memória? Evocação da memória é eu ir lá na minha cabecinha, abrir a gavetinha certinha onde está aquela informação que eu preciso. E isso acontece quando você está bem dormido. Então, não, você não vai aprender enquanto dorme, mas sim, você precisa dormir para aprender. Dica número 3, domine sufixos e prefixos. Calma, eu vou te explicar. Mas antes, deixa aqui nos comentários, eu quero saber como é que você tem se saído aí em farmacologia e o que é mais peculiar da área que você trabalha. Mas vamos lá. Domine sufixos e prefixos.
O que é isso? Sufixos e prefixos. Você deve ter notado que muitas medicações têm nomes parecidos. Elas terminam mais ou menos da mesma forma, ou elas têm um início que se parece, e isso não é ao acaso, isso é de propósito. Por quê? Porque essas medicações, elas têm sufixos e prefixos semelhantes, porque elas fazem parte de um grupo semelhante de medicamentos, que tem ações semelhantes, que tem indicações semelhantes. Então, se você consegue memorizar os sufixos e os prefixos de um grupo de medicamentos, você consegue saber já de antemão, quando você bate o olho nessa droga, a qual grupo ela pertence. Então isso é muito importante você prestar atenção. Vou te dar alguns exemplos aqui. Vamos pensar em anti-inflamatórios tópicos. Vou pensar em corticosteroides tópicos, pomadas, cremes anti-inflamatórios à base de corticoide, que são usados topicamente. Quero te falar alguns nomes que eu acredito serem os mais conhecidos para ilustrar bem isso que eu estou dizendo e você vai entender bem fácil o que eu estou falando. Então presta atenção. Por exemplo, hidrocortisona, prednisolona, betametasona e dexametasona. Você percebeu que todas essas palavras têm em comum o final, ona, e é todo mundo parte do mesmo grupo. São todos anti-inflamatórios de uso tópico à base de corticosteroides. Então você entender isso faz com que você assimile melhor as drogas. Então eu vou te dar um último exemplo, também é bastante comum. Vou te falar sobre os benzodiazepínicos e você vai ver como essa regra também se aplica a eles. Presta atenção. Alprazolam, clonazepam, diazepam, lorazepam e midazolam. Percebeu que todo mundo termina com an? Se todo mundo aqui termina com an, são todos benzodiazepínicos, todos fazem parte do mesmo grupo, vamos pensar nesse grande grupo de medicações? A gente sabe que todas elas atuam no sistema nervoso central. A gente sabe que todas elas têm um risco de causar dependência. A gente sabe que todas elas podem deprimir o sistema nervoso. E a gente sabe que em todos esses casos, a administração concomitante com álcool pode potencializar esse efeito depressor. Você percebeu que você conseguiu reunir o raciocínio para um grupo de medicamentos simplesmente porque eles terminam com an, fazem parte do mesmo grupo? Isso que é você saber sufixos e prefixos. Vamos agora para o quarto item da minha lista, que vai fazer você tirar 10 em farmacologia, e não vai embora porque ainda tem muita coisa boa até o final. Mas já que você chegou até aqui, aproveita e se inscreve no canal, porque toda semana eu trago conteúdo de muita qualidade para você se tornar referência na sua área e ser protagonista da enfermagem. Aproveita e aperta o sininho, que é para você não perder nada disso que eu vou trazer para você. Item 4 da nossa lista. Aprenda o nome genérico das drogas. Você não deve gastar energia aprendendo o nome comercial das drogas. Foque no nome genérico. Isso é o importante para você saber. Até porque, mesmo que você esteja manipulando uma droga que está na sua forma comercial, com o seu nome comercial, o nome genérico vai estar lá disponível e é a ele que você precisa se atentar. Um exemplo é a Novalgina, que é o nome comercial, mas o genérico é a dipirona monoidratada. Então, foque em aprender sobre a dipirona e se você estiver manipulando a Novalgina, você já sabe o que fazer. Quinta dica para você arrasar em farmacologia e saber estudar medicamentos como ninguém é fazer dicas para você mesmo. Então, uma coisa que é muito importante para que você treine conteúdos que dependem de memorização, além de você se expor repetidas vezes, é você usar várias estratégias de ensino e de aprendizagem. Então, por exemplo, faça flashcards, faça mapas mentais, faça apresentações, conte para sua família a respeito daquilo que você acabou de aprender, estude em grupo para que cada um possa ministrar aquilo que aprendeu para o outro, porque isso faz com que você consolide muito mais aquilo que aprendeu. Então, não tenha uma aprendizagem passiva. Seja um indivíduo ativo no seu processo de aprendizado. Isso faz toda a diferença. Essa é a diferença entre você ser talvez um 10 ou um 6. Dica número 6. Invista em material de consulta. Hoje está muito mais simples. A gente consegue ter aplicativos para o celular, a gente consegue ter acesso a mídias digitais, a gente consegue salvar PDFs no nosso celular para que a gente consulte. Mas faça isso. Tenha acesso à literatura. Eu vou deixar alguns livros aqui na descrição do vídeo
vídeo que você pode clicar nos links, são livros que eu conheço, que eu uso, que eu recomendo, mas você é livre para que você veja aquele material que mais fala com você, que mais tem a tua linguagem, que mais serve para te instruir e manipule esse material. Quanto mais leitura, quanto mais exposição você tiver ao material científico, melhor você vai ficar naquela área. Então invista em conhecimento e invista sempre que possível em bons livros. Tá terminando, mas fica aqui que agora eu vou te contar a 7ª dica para você arrasar em farmaco. Saiba tudo o que você conseguir sobre a classificação dos medicamentos. A gente pode classificar os medicamentos com base no sistema que ele atua, com base na patologia que ele trata, com base no seu mecanismo de ação. Ou seja, a gente pode classificar esse medicamento em grupos como antihipertensivos, como diuréticos, anti-inflamatórios, antimicrobianos, antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos, enfim. Conheça os grupos medicamentosos. Isso é muito importante e também facilita você agrupar esses medicamentos e favorecer o teu entendimento sobre as precauções para cada um. Saiba o que é utilizado, para quê e como. E por fim, e muito importante para nós que somos enfermeiros, saiba como administrar. Qual é a via? Quais são os cuidados na hora da administração? Como que eu diluo? É gota a gota? É lento? É em bolos? Esse medicamento é via oral? Eu posso diluir esse medicamento e administrar por uma sonda nasoenteral? Como eu faço? Quais são os cuidados de enfermagem? Isso é exclusivo nosso. Isso não estará na prescrição, isso estará no nosso conhecimento. Você precisa saber quais são os cuidados para administrar cada fármaco que você preparar. Isso é importante para você, isso é importante para a sua equipe e muito importante também que você saiba passar esse conhecimento. Lembre-se, todo enfermeiro é um educador. Você educa tanto o paciente que você assiste, mas principalmente os seus pares. Então é importante que você tenha domínio para que você possa passar essa segurança para quem também está sob sua responsabilidade. Me conta aqui se você se inspirou para aprender mais sobre farmacologia. Aproveita o conteúdo que já existe no canal sobre medicamentos, eu vou deixar o link aqui na descrição e eu te espero para o próximo vídeo.